Então vamos dar mais um início, né, à nossa aula. Vamos falar um pouco de legislação agrária e ambiental. O assunto ele é muito extenso, né? Se vocês puderam acompanhar, já deram uma estudada um pouco na apostila de vocês. A gente sabe que legislação ela é muito importante, né, para as nossas atividades no campo, porque se não houvesse regras para as atividades, a gente não iria fazer com que esses recursos permanecessem disponíveis para a gente, como a gente vai ver que a Constituição Federal ela criou um capítulo específico para a proteção do meio ambiente, né? E aqui ele fala o pilar fundamental do direito ambiental brasileiro e sua aplicação no agronegócio. Então, nesse capítulo tem um artigo, o artigo 225, ele fala, né, sobre a proteção do meio ambiente. E ele informa, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O que isso quer dizer? Que não somente o poder público, mas como nós, sociedade e população, a gente tem que defender também o meio ambiente, defender e proteger eles para que nós, né, consiga usufruir dos benefícios dele e as futuras gerações também, como os nossos filhos, nossos netos, para eles poderem também estarem usufruindo desses recursos. Então, nesse artigo, eu vou apresentar alguns incisos para vocês. O inciso número 1. Promover e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies do ecossistema. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio gênico do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. O inciso 3. Existência em todas as unidades da Federação espaços territoriais especialmente protegidos. E é proibida qualquer utilização de uma forma que possa comprometer a sua integridade. No inciso 4, exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. O que isso quer dizer? Eu tenho que preservar e restaurar. Todos os estados têm algumas unidades territorialmente protegidas. E a gente vai ver, né, quais são esses espaços mais adiante. E também, se eu for instalar uma obra ou uma atividade em uma determinada área, eu tenho que fazer um estudo para que se essa minha atividade vai poluir, vai degradar esse meio ambiente. Então, a lei diz que se eu vou implantar uma atividade no meio rural ou utilizando o recurso natural, eu preciso fazer esse estudo de impacto, né, para apresentar para os órgãos competentes, para eles poderem liberar uma licença para essa atividade funcionar nesse ambiente que esse recurso natural está disponível. Tem mais alguns incisos aqui. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. O inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e flora e proteger os animais de uma forma ou outra, né, para que eles não sofram crueldade. Aqui esse primeiro... Ai, tá passando, peraí, só um momentinho. Estão conseguindo ver o slide que está falando de parágrafos do artigo 225?
Tá, mas ficou bem pequenininha. Ficou, diminuiu o tamanho. Uhum. Deixa eu organizar aqui. Aí, melhorou. Melhorou? Uhum. Dá pra ver só ele? Não, tá mais de um. Aí. Agora sim, né? Aham. A gente falou dos incisos que esse artigo apresenta, né? Quais são as regras, o que precisa ser cumprido, e tem os parágrafos para, de fato, essa proteção do meio ambiente seja cumprida, né? E aí eu pontuei aqui 2 parágrafos desse artigo que são mais relevantes para esses incisos. Aquele que explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público. Ou seja, se eu degradar, desmatar uma área, eu vou ter que fazer um projeto junto com um técnico específico da área, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, para recuperar essa área. Não sei se vocês já ouviram falar do termo poluidor-pagador. Se enquadra aí. Se eu poluir, eu vou ter que pagar. Eu vou ter que recuperar essa área. Para que esse recurso natural não se esgote, né? Para que as regras voltadas para a proteção do meio ambiente, elas sejam, de fato, atendidas. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os fratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Então, dependendo do grau, né, de poluição, de degradação que essa atividade vai gerar para o meio ambiente. Oi. Tá parecendo muito pequenininho, professora. Não tá dando de visualizar. Não tá dando de visualizar? Dá para ampliar a tela, dá para ampliar. Só um momentinho. A gente mesmo tem como ampliar a tela. Vou fazer um zoom aí na tela que aparece. Isso. Isso, agora. Melhorou. Ficou bom? Isso. Então, eu estava falando que esses 2 parágrafos, eles vão fazer com que essas regras de fato aconteçam. Então, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma cláusula pétrea. O que isso quer dizer? Que é uma regra que ela tem que ser cumprida, não pode ser alterada, e eu não posso modificar, né? E isso eu não posso criar uma outra regra para que o meio ambiente seja poluído, que eu possa utilizar esses recursos naturais de forma inapropriada, né? Que possivelmente pode causar o seu esgotamento. Então, a proteção ao meio ambiente, perante a lei, ela tem que ser, todas as atividades têm que estar de acordo com isso, de acordo com a legislação, e proteger e preservar. E aí também eu posso comentar um pouco sobre essa questão de poluidor-pagador. Tem um exemplo também que outros países, né, eles exploram muito as áreas deles lá e eles não tem mais o que preservar, não tem mais o que poluir, então eles injetam recursos financeiros para manter outras áreas, outras florestas. Um exemplo, a Amazônia, que recebe alguns recursos de alguns países para ela se manter, para ela ser preservada, continuar sendo preservada. Então, alguns países usam disso também, né, para tentar compensar o que eles já poluíram, já degradaram o ambiente deles lá. E quem são os responsáveis por criar essas leis, né, para proteção do meio ambiente? A União do Governo Federal, os estados, os municípios. E aí, com relação aos estados, vai ser de acordo com as áreas que o abrangem, né? Porque aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem unidades de conservação, a gente tem RPs, tem reservas legais, então, dependendo do estado, vai ter uma legislação específica
de preservação e também o tamanho dessa preservação, né? Então a gente vai ver mais adiante detalhadamente isso. E municipal de interesse local, e aí vai depender da gestão municipal criar leis, né, de proteção ao meio ambiente de acordo com o recurso no município. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns órgãos, né, que atuam e criam políticas públicas e leis para a proteção do meio ambiente. Tem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, Conselho do Governo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que já é a secretaria daqui do nosso estado, e do âmbito municipal, Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Então, esses órgãos eles estão responsáveis por estar fazendo com que as leis, as regras de proteção ao meio ambiente sejam cumpridas, né? E também para possivelmente avaliar essas áreas que eu vou querer implantar uma atividade que possa poluir o meio ambiente, tirar as licenças ambientais. E aí, um pouco sobre preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico no agronegócio. A lei diz que eu tenho que preservar o meio ambiente, no entanto, eu tenho que realizar o desenvolvimento econômico. Eu preciso produzir alimentos para a população. Então, é importante que as futuras gerações possam ter a oportunidade de desfrutar dos mesmos benefícios que nós estamos tendo e a oportunidade de conhecer. Então, eu tenho que essas regras precisam ter para preservar o meio ambiente para as outras gerações possivelmente se beneficiar. No entanto, eu tenho que buscar alternativas para produzir alimentos que não gerem, né, a degradação dos ambientes ou possivelmente não gere o esgotamento. Então, uma das atividades que está sendo muito implantada, inclusive com parceria do SENAC no município, são a implantação de sistemas agroflorestais. E esse sistema é uma alternativa muito viável, principalmente para a agricultura familiar, que aqui na nossa região a gente pode observar que tem muitas áreas desmatadas e abertas por conta, né, do cultivo de mandioca, que aqui o pessoal trabalha muito com mandioca, né, o carro-chefe das comunidades, trabalham com outras culturas, mas a mandioca é bem acentuada. Então, por plantio de mandioca, eles fazem a abertura de área, né, para poder implantar. E o sistema agroflorestal, ele vem justamente para recuperar essas áreas que foram degradadas. E eu vou colocar um sistema que não vai ser só de uma espécie, vai ser de várias espécies, 3 espécies em um ambiente. Uma essência florestal, uma espécie perene e uma espécie temporária. E aí eu vou implantar esse sistema e ele é viável, né, que eu vou estar protegendo o meio ambiente e se ele está degradado eu vou restaurar ele. E eu ainda vou trazer benefício para a minha família. Eu vou aumentar a minha renda com a diversificação de espécies na minha área. Então, essa é uma das alternativas que tem para recuperar e realizar o desenvolvimento econômico, né, da população e essas áreas aí que estão degradadas para que a terra se torne produtiva e permaneça para as outras gerações. Encerrando um pouco esse tópico de proteção ao meio ambiente, do pilar fundamental, a gente vai falar agora do novo Código Florestal e desses espaços territoriais especialmente protegidos. O novo Código Florestal, ele foi um marco também, né, para a questão da proteção do meio ambiente e da atividade agropecuária. E ele está regido pela Lei 12.651 de 2012. E o Código Florestal estabelece normas de ocupação do solo e proteção da vegetação, define que a proteção ao meio ambiente natural continue sendo
Obrigação do proprietário rural mediante a manutenção dos espaços protegidos na propriedade. O que isso quer dizer? O poder público, que ele precisa ter os órgãos para que essas leis sejam cumpridas. No entanto, o proprietário também ele tem que fazer a sua parte. Você que é produtor rural, você que trabalha no campo com alguma atividade, também tem que proteger o meio ambiente e consequentemente, estar de acordo com a lei. Então, aqui fala também de área de preservação permanente e reserva legal. A gente vai falar mais detalhadamente essas duas áreas que são áreas territorialmente protegidas, que são as mais importantes, né, dentro dessas áreas. No entanto, tem áreas protegidas também de bosque, zoológico, por exemplo, jardins zoológicos, xingas, manguezais, então são áreas protegidas também. Só que a gente vai dar prioridade para essas duas áreas, né, protegidas, área de preservação permanente e de reserva legal, que possivelmente também vai cair na prova mais voltado a respeito delas. E quais são essas áreas de preservação permanente? É área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade e facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. O que isso quer dizer? Eu tenho que deixar os animais circularem dentro desse ambiente, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E quais são esses cursos d'água, esses recursos hídricos que precisam ser protegidos, precisam ter essa área de preservação permanente? Curso d'água natural, perene ou intermitente, lagos naturais, reservatórios de água artificiais, nascentes e olhos d'água, restinga, manguezais, topo de morro, montes, montanhas e serras. São as principais que devem ter áreas de preservação permanente. Então, aqui, em alguma dessas áreas tem vegetação e outras não tem. No entanto, eu preciso preservar essas áreas. Eu não posso, digamos assim, manejar, eu não posso plantar, eu não posso desmatar nessas áreas. Elas são intocáveis. Eu preciso deixar ela do jeito que ela é, nativa. E também a gente vai falar agora sobre a questão da largura, né? Qual é o tamanho que eu tenho que preservar dessa área de acordo com a largura desse curso d'água, né? Não sei se vocês conseguem ver bem nessa imagem aqui, que eu vou só exemplificar. Um detalhe importante que as áreas de preservação permanente, elas não importa se é na zona rural ou na zona urbana, elas precisam estar presentes. Aqui o exemplo mostra que a largura do rio é 600 metros. E a área que eu tenho que deixar protegida para essa largura de rio é 500 metros. Então, a área de preservação permanente vai ser de acordo com a largura do rio. Outro exemplo. Se a largura do rio estiver entre 200 a 600 metros, eu tenho que preservar 200 metros de área de preservação permanente. E assim sucessivamente. Aí aqui nessa imagem, não sei se vocês estão conseguindo observar, tá dando os exemplos aqui da largura do rio, né, e qual é a área que tem que ser preservada. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem me mandar mensagem, mandar lá pelo AVA, no Tire Dúvidas, que eu vou estar tirando dúvidas de vocês. Então, aqui, de acordo com a largura do rio, vai ter um tamanho específico para ser mantido, para essa área, não poder desmatar, não poder plantar lá, não poder fazer nada, tem que deixar ela lá nativa do jeito que ela está. E caso ocorra de eu comprar um imóvel, um exemplo, eu comprei um terreno e lá tem uma área tem um riozinho, tem um igarapé lá, e aí a largura dele é
10 metros. Mas não tem a área de preservação, que seria de 30 metros ao redor desse rio. Você comprou o terreno assim, dessa forma, mas na legislação, ela informa que mesmo você comprando a área e não foi você que desmatou, você precisa recuperar, você precisa entrar com um plano de recuperação para essa área de preservação permanente. E nesse plano, você vai contratar um técnico, alguém da área, para fazer como é que se fala o nome? Um inventário botânico. Que é isso? Eu vou ter que plantar espécies lá que sejam adaptadas àquele ambiente. Eu não vou pegar uma espécie que não seja específica dessas áreas de preservação permanente. Então, a lei diz, mesmo eu comprando uma área que já esteja desmatada, uma área protegida que esteja desmatada, degradada, eu tenho que recuperar essa área. E eu quero tirar o Cadastro Ambiental Rural da minha propriedade. E quando eu for passar as informações, não sei se vocês sabem o que é o CA. O CA é um cadastro eletrônico que ele vai ter um mapa todinho da sua área. Vai ter o que é área de reserva, o que é área consolidada, que é a área que geralmente é de uso para cultivo, né? E área de preservação permanente. Então, se eu vou tirar o CA, minha área não tem CA, eu vou tentar legalizar para fim de recursos financeiros no banco, para alguma atividade na minha área, eu preciso informar para o técnico que essa área está assim, está desmatada, não tem área de preservação permanente atualmente. No entanto, eu estou entrando com um projeto de recuperar essa área de preservação permanente. E aí, você fazendo isso, você está respaldado pela lei que você está com um processo de restauração dessa área de preservação permanente. Então, a lei permite isso também. Outro detalhe também, que eu ia comentar para vocês que é importante, eu falei que aquela senhora que tá quando vamos regularizar uma terra, atualmente agora precisa do CA, né? Vão pedir para vocês o CA. Porque nem todos têm título de terra, então estamos nesse processo de regulação fundiária aqui no nosso município. Eu vou tirar o CA, eu informei que eu vou fazer esse projeto. Só que quando é feito o CA, eles fazem uma análise com imagem de satélite temporal. O que é isso? Eles vão no sistema que tem aí e pegam a imagem de satélite do ano de 2005, do ano de 2006, 2007, para ver como foi, né, o processo de degradação dessa sua área, qual foi o período de desmatamento. Não tem como o produtor tentar enganar o técnico com relação a isso, porque as imagens de satélite diz qual foi o período que começou o processo de desmatamento. Só não tem tanta visibilidade quando está muito neblina. Então, uma coisa importante, quem desmatou a área antes de 22 de julho de 2005 não vai sofrer sanções penais, né, com relação a desmatamento. Mas quem realizou o desmatamento após essa data, 22 de julho de 2005, se não entrar com um plano de recuperação dessa área, um reflorestamento, algo do tipo, vai sofrer sanções administrativas e penais, né, por conta de estar degradando o meio ambiente, de ter ocorrido um processo de degradação. E cai também aquela mesma questão. Eu comprei o terreno em 2010, já estava assim. Pela lei, você precisa recuperar, não importa se foi o antigo dono que realizou essa atividade de desmatamento, de degradação de recurso natural. Você, que é o atual dono, que precisa, né, recuperar essa área. E aqui, uma coisa muito importante e favorável para a agricultura familiar é que no antigo Código Florestal
Essas áreas de preservação permanente, elas eram só quando o rio estava cheio, né? O rio está cheio, o tamanho do rio cheio que vai ser proporcional ao tamanho da minha área de preservação permanente. E esse novo Código Florestal de 2012 já diz que é o leito regular. O rio é a parte que não seca, porque o rio está cheio e tem período que ele não está totalmente cheio, ele fica no leito regular, ele mantém aquela água lá no período de verão, por exemplo. Então já é um ponto favorável que a área de preservação permanente ela diminui para o produtor rural, principalmente da agricultura familiar. Se a gente for entrar com um projeto de recuperação, né, a gente sabe que vai ter um custo muito alto e muitas propriedades não entram com essas atividades de recuperação. Então a legislação ficou a favor, né, dos agricultores nesse sentido das áreas de preservação permanente. As áreas protegidas pelo inciso 1 do artigo 4 são aquelas que margeiam os cursos de água, sendo também denominadas de mata ciliar. Elas possuem importantes funções ambientais, a saber, preservar os cursos d'água de assoreamento, evitar contaminação por defensivos agrícolas e proteção do solo e da erosão. Isso daqui está falando especificamente da mata ciliar, e a mata ciliar é uma área de proteção permanente. Então, se eu tirar essa área não sei se vocês já observaram, né, aí onde vocês conhecem, onde vocês estão sempre presentes, que quando a gente retira a área de proteção permanente, com o tempo, né, vai acontecendo o assoreamento, e quando é um porte menor de igarapé, ele some com o tempo, porque não tem, né, uma vegetação para manter ele lá, para manter o solo, para não ocasionar erosão. Então, as matas ciliares são muito importantes. Aqui, também falando um pouco sobre as áreas as APPs, o artigo 7 diz: a vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor, ocupante, pessoa física ou jurídica. É aquilo que eu estava falando, né? Independente também se essa pessoa comprou de outra, ela precisa preservar essa área. E é proibida a retirada dessa vegetação. Tem leis, por exemplo, que liberam o desmatamento, um exemplo. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês que pode ocorrer. Tem um igarapé, tem algum igarapézinho no meio da cidade e eu preciso construir uma estrada ou uma ponte. Nesse caso, a lei permite que seja tirada as áreas de preservação permanente. Então, tem casos específicos disso. Eu não posso tirar lá sem um motivo que seja relevante para a sociedade, né? Que seja de benefício para a sociedade também. Se for benefício individual ou de grupo, se não for para a sociedade, é proibido a retirada dessas áreas de proteção. Aí a gente vai falar agora da reserva legal, que é uma outra área de proteção. Ela é um pouco parecida, né, com as APPs, só que as APPs elas estão nas margens dos rios, né, e a reserva legal nem sempre está nas margens de rio. É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção de fauna silvestre e flora nativa. Essa área de reserva é floresta nativa. Eu tenho que ter uma área que eu seja intocável lá com as espécies da minha região, que né, geralmente nessas áreas aqui eu faço só a coleta, só o extrativismo. E eu não posso estar intervindo, eu não posso estar mexendo nela.
E nesse caso de reserva legal, ela só é aplicável para áreas rurais. Ela não é aplicável para cidades ou para áreas urbanas, um exemplo, né? Só as áreas de APPs, que sim, mas as de reserva legal não. Eu tenho uma propriedade de 10 hectares, eu preciso ter uma parte que seja preservada, totalmente mantida. A gente vai ver mais adiante, olha, nesse slide aqui, ele fala que dependendo do bioma, tem uma porcentagem que precisa ter de reserva legal. Aqui para nós, na Amazônia Legal, 80% em área de floresta, 35% em área de cerrado e 20% em campos gerais. O que isso quer dizer? Se eu tenho 100 hectares, eu vou ter que deixar 80 hectares intacto. Eu não posso utilizar, não posso desmatar e eu não posso ficar cultivando ele. Eu tenho que cultivar só em 20% da minha propriedade. E a gente sabe que na realidade nossa daqui isso ainda não acontece, né? Principalmente aqui no nosso município. A gente vê que nem todas as áreas têm essas áreas de reserva. E vocês, como futuro técnico, né, podem estar atuando nesse sentido também, de incentivar, criar projetos para reflorestar e as propriedades terem essa reserva legal. Um dado importante também, que eu trabalho com o sistema agroflorestal, saiu uma normativa em 20 de setembro do ano passado, de 2019, que informa que se eu implantar um sistema agroflorestal tendo o cacau como um dos componentes, eu posso estar, né, informando pelas instituições, pelos órgãos responsáveis, quando eu quiser regular minha área, que já pode ser considerado uma reserva legal. Eu posso implantar esses sacos tendo cacau em 80% da minha propriedade e informar, né, no ato que o técnico tiver para regularizar a sua área, principalmente quando for tirar o K, essa informação que você está em processo de implantação, que você vai estar respaldado pela lei de que futuramente essa área já vai estar sendo enquadrada na porcentagem de reserva legal da sua propriedade. Então, isso é uma vantagem para vocês também, para o agricultor rural, produtor rural, que ainda não tem essa porcentagem toda de reserva legal na sua propriedade. E uma das grandes novidades também é que eu posso considerar uma área de preservação permanente como contabilizar na porcentagem da área de reserva legal. Porque antigamente não, tinha que ter a área de proteção permanente, né, das APPs, mas elas não eram contadas como área de reserva legal, e hoje já é contado como área de reserva legal também. Um dado importante: quais são, né, quem é que está dispensado de não ter reserva legal na sua propriedade? O artigo 12 dos parágrafos 6, 7 e 8 diz que o abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Então, se a propriedade é para esse fim de abastecimento de água, ela não precisa ter reserva legal. Exploração de potencial de energia hidráulica, também não. Áreas com potenciais para rodovias e ferrovias, então, é aquilo que eu estava comentando. Se é uma área que tem que ser protegida, tem que ter essa área de floresta no meu estabelecimento. Mas se tiver um local que seja para utilidade pública, eu posso estar isento disso. Só nesses casos também. E na reserva legal eu posso também estar coletando, como eu mencionei anteriormente, eu posso estar fazendo extrativismo. Isso acontece muito em áreas de várzeas, né? Que são consideradas áreas de proteção permanente,
as beiras de várzea, né? Área de proteção permanente, e também agora são contabilizados nas áreas de reserva legal, e nessas áreas são feitas a coleta. Um exemplo, açaí, né? Feito a coleta de açaí, coleta de andiroba, desses produtos que a gente conhece aqui, estão sendo manejados de uma forma que não está gerando um esgotamento daquele produto, um exemplo, daquela espécie. Então, essas formas de manejo, que não vai esgotar esse recurso, elas são livres dentro dessas áreas. No entanto, para desmatar, não pode. Aí, tanto as áreas de reserva legal como a área de proteção permanente, as APPs, elas precisam estar registradas no CAR. Independente do tamanho, porque eu já vi propriedades aqui no município que tem um riozinho, um exemplo, o Igarapé, que a largura dele não é tão expressiva e o proprietário não informou ele e não foi feita a contabilidade da área de APP. Então, é importante que vocês, como técnicos, quando forem fazer esse tipo de atividade no campo, tirar um K, por exemplo, vocês precisam, independente do tamanho do igarapé, do rio, vocês precisam contabilizar essa área de reserva que tem lá, essa área de preservação permanente. Agora a gente vai falar, mudando um pouco desse assunto do novo Código Florestal e das áreas protegidas territorialmente, a gente vai falar do Estatuto da Terra. Qual é a diferença de módulo rural e módulo fiscal? Módulo rural. O módulo rural é a propriedade. Um exemplo, eu tenho uma propriedade e lá eu exerço umas atividades. Eu crio animais, eu planto, eu cultivo. Aquilo lá é um módulo rural. Módulo rural e módulo fiscal, elas estão ligadas diretamente por tamanho, um exemplo. É questão mais de tamanho. Então, o módulo rural está direcionando ao tamanho da propriedade, da minha propriedade, um exemplo. E o módulo fiscal vai dizer o tamanho das propriedades do município de modo geral. Então, é basicamente isso. Módulo rural é o tamanho de uma propriedade e módulo fiscal é o tamanho de propriedade, de várias propriedades dentro de um município, como a gente vai ver. Então, nesse caso é isso, né? Quem está responsável por quem vai averiguar essa questão do módulo fiscal e do módulo rural, quem dita qual é o tamanho, por exemplo, do módulo fiscal do município é o INCRA. E aqui para o nosso município, a gente vai ver mais adiante a classificação de pequeno, médio produtor rural, que um módulo fiscal corresponde a 70 hectares aqui para o nosso município. Isso vai variar de município para município. E tem município, isso depende do que é cultivado, qual é a economia do município, essas coisas tudo. Envolve todas as atividades do campo que o município tem. Então, tem cidades que um módulo fiscal é 20 hectares, um exemplo, né? Então, para nós aqui, município de Moju, um módulo fiscal é 70 hectares. No site do INCRA também, se vocês tiverem interesse, podem estar vendo os demais municípios do seu interesse. Aí, a gente vai entrar agora na pequena, média e grande propriedade. A Lei 8.627 de 93, em seu artigo 4, inciso 2 e 3, conceitua respectivamente a pequena propriedade, a pequena e média propriedade. A pequena propriedade entre 1 a 4 módulos fiscais, a média propriedade, área superior a 4 módulos fiscais, até 15 módulos fiscais. Então, entre 1 e 4, eu sou considerado pequeno produtor rural. Entre 4 e 15, eu sou considerado médio produtor rural.
O grande proprietário, ele está indiretamente apresentando aí. Então, o grande proprietário, o tamanho da área dele, um exemplo, é de mais de 15 módulos fiscais. Então, se a gente for parar para pensar, o pequeno produtor rural, ele tem uma média de 140 hectares, 2 módulos fiscais, aí a gente vai somando, mais 70, que aí a gente vai ver que o pequeno produtor é considerado, né, quando ele tem esse tamanho em hectares do seu estabelecimento. Então, aqui no nosso município, eu acredito que tenha pequenos e médios produtores rurais. Grandes produtores rurais com mais de 15 módulos fiscais, eu desconheço. E aí, a gente vai falar do assunto importante também agora, que é a questão da desapropriação. Qual é a possibilidade de desapropriação para fim de reforma agrária de uma pequena e média propriedade? Pequenas e médias propriedades que não podem ser desapropriadas, elas têm que seguir esses 2 incisos do artigo 185, primeiro inciso. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Um exemplo: eu não faço nenhuma atividade na minha propriedade, dentro desses 4 módulos fiscais, um exemplo, né? Eu não planto, eu não crio, eu não faço nenhuma dessas atividades. Eu só não vou ser desapropriado para fim de reforma agrária caso eu não tenha outra propriedade. Se eu tiver outro terreno, um exemplo, eu estou sujeito à desapropriação para fins de reforma agrária. Por quê? Perante a lei, essa minha área está ociosa, ela está improdutiva, eu não tô utilizando ela, né, para alguma atividade nem criação. Então, eu não preciso dela, e tem outras pessoas que precisam para, né, recuperar essas áreas e torná-las produtivas. Então, se a minha área é produtiva, eu não vou ser desapropriado. Eu não vou estar sujeito à desapropriação. Mas se eu tenho uma área que até 4 módulos fiscais, por exemplo, a pequena, e não utilizo para nada ela, se for de interesse do poder, né, dos órgãos competentes, eu vou estar sujeito à desapropriação. Isso aqui é com relação às pequenas e pequenas e médias propriedades. Agora eu vou falar um pouco sobre as grandes propriedades. Quais são as possibilidades de desapropriação? O que a grande propriedade tem que estar como? Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu estiver produzindo lá na minha área, o grande proprietário, se eu tiver a minha área de reserva legal, a minha área de proteção permanente, se os trabalhadores que trabalham lá nessa área estejam todos de acordo com os direitos trabalhistas e não esteja nenhum trabalho escravo, essa minha área ela não tem a possibilidade de ser desapropriada. Mas agora, se eu tenho trabalho escravo, eu não tenho uma área de preservação, eu não tenho nenhuma área de preservação, e eu não estou utilizando ela, ou utilizo uma porcentagem que não é o suficiente para o tamanho dela, eu estou sujeito à possibilidade de desapropriação para finalidade de reforma agrária. Aqui uma outra coisa também, o artigo 9, ele ratifica o conteúdo desse artigo 185.
deve ser analisado em conjunto com o artigo 6 da mesma lei que estabelece o uso racional adequado do imóvel rural. Então, qual é o uso racional? O IBAMA, ele é responsável por fiscalizar essas grandes áreas. Então, ele vai fiscalizar e vai ver se esse imóvel está fazendo, né, um uso racional e adequado dos recursos naturais. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer um processo chamado grau de utilização da terra, que tem que ser 80%, grau de eficiência na exploração de terra. Então, ele vai avaliar esses dois pontos. Ele avaliando e vendo que está na sua totalidade, ele vai, né, definir que essa área está livre de desapropriação também. Então, isso aqui é mais questão de informação para vocês. Vocês podem estar vendo mais detalhadamente como funciona isso lá na apostila de vocês. Então, é o INCRA que é responsável por ver se esse uso racional das grandes propriedades está sendo adequado. Aí fala também da função social, né? A terra tem que ter uma função social. É essa a função. Eu tenho que usar o recurso de forma natural, de forma racional. E aí tem essas leis do novo Código Florestal que eu mencionei anteriormente, que é proteger as reservas, a área de reserva e a área de preservação permanente. Vou passar isso aqui porque a gente já comentou um pouco sobre isso. Aqui é a questão dos latifundiários, por extensão, é questão de tamanho mesmo. Eu não vou me prender muito nisso, que o nosso horário já está chegando. O parceleiro, que no artigo 4, inciso 7 do Estatuto da Terra, estabelece que o parceleiro é aquele que venha adquirir lotes ou parcelas em área destinada à reforma agrária ou colonização pública ou privada. Então, é aquele que por exemplo, aquela terra foi desapropriada, que não está sendo improdutiva, ociosa, vai passar para esses parceleiros que eles vão já trabalhar nela aí e vão, né, torná-la produtiva. Uma coisa importante, eles têm que ficar nessa área 10 anos e eles não podem pegar essa terra, né, e contratar pessoas para trabalhar lá. Não, ele mesmo, junto com o seu núcleo familiar, tem que exercer atividade no campo lá, produtiva, cultivar, criar nessa área no período de 10 anos. Ele não pode também entregar na mão de outra pessoa. Então, com relação ao parceleiro, é isso. Ele recebeu terras de reforma agrária, então ele tem que ficar ali com a família dele nesse período aí. E aqui o Estatuto do Trabalhador Rural é basicamente só para garantir os direitos trabalhistas dos produtores rurais, que foi a partir do ano de 1963, que tem basicamente aparecido com os direitos trabalhistas sem ser rurais, né, outras categorias também. E aqui o uso capião, que é um modo de aquisição da propriedade rural não superior a 50 hectares, bastando o exercício de posse ininterrupta e sem oposição por 5 anos. O que isso quer dizer? Eu estou trabalhando numa área há 5 anos, o que é então o dono não se manifestou, não apresentou interesse em trabalhar nela, e aí eu posso dar uma entrada na justiça pelo uso capião, que eu estou há 5 anos trabalhando nela lá, e eu posso ganhar essa terra para mim, caso o dono, né, não esteja interessado em adquiri-la ou trabalhar nela. E também tem que morar nessa área, né, tem que morar, não tem que ir, por exemplo, só para trabalhar, né, na unidade, na apostila de vocês apresenta até um exemplo sobre isso, que não adianta eu trabalhar 5 anos nesse terreno e ir para a cidade todo dia. Não, eu tenho que morar lá. Não tenho só que trabalhar, eu tenho que morar também, né, nesse período de 5 anos, e a área seja inferior a 50 hectares, para mim poder entrar, né, com essa norma de uso capião. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, um pouco de legislação. Não deu para a gente entrar em detalhes em outros assuntos, mas
E eu falei uns assuntos mais importantes, eu tenho certeza que vai cair na apostila também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e mandando mensagem. E é isso. Muito obrigada.